Irmãos, abramos novamente em Atos, capítulo 26, versículo 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Verso 11. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Verso 19. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Vamos ainda ao livro de Provérbios, capítulo 29. Provérbios 29, verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Uma versão alternativa desse versículo 18 diz: Onde não há visão, o povo fica sem controle ou desenfreado. Vamos ainda ter uma palavra mais de oração, confiando esse tempo ao Senhor. Querido Pai Celestial, Tu que sondas e conheces todas as coisas, sabes que o desejo de nosso coração, nessa manhã de comunhão, é vermos algo mais das glórias e belezas do Senhor Jesus. Por isso, confiados em Ti, te pedimos que abras os nossos olhos. Ó bendito Espírito Santo, te pedimos que realize o Teu ministério entre nós nessa manhã, revelando e glorificando Cristo. Abre os nossos olhos. Confiamos esse ambiente em Tuas mãos. Encontra aqui um lugar onde Teus direitos são reconhecidos. Encontra entre nós uma Betânia para Ti. Esperamos em Ti, confiadamente. No nome de Teu Filho, Senhor Jesus, oramos. Amém. Irmãos, vamos fazer uma pequena introdução desse assunto. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é um imenso, inestimável privilégio reunir com os irmãos em mais esse evento e compartilhar a respeito de visão celestial. Temos jornadeado nesse assunto com o Senhor já há 32 anos. E temos podido, pela graça do Senhor, compartilhar esse assunto em muitos lugares nesse país e em outros países. E temos visto que realmente temos vivido, em particular nossa geração, momentos, um tempo extremamente singular diante do Senhor. Não há como lermos no calendário de Deus, no que se refere à cristandade atual, no que se refere ao mundo em si mesmo, as questões sociopolíticas, econômicas, a própria leitura ligada ao calendário de Israel, e não concluirmos
que nosso Senhor realmente está às portas. Que nós estamos realmente numa iminência dessa manifestação gloriosa, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Quanto mais alertas e cuidadosos estivermos sendo com esse assunto, com essa pessoa gloriosa, que então irá em breve se manifestar de novo, e em um só ato, com seu rosto glorioso, colocar em ordem todas as coisas, como a Bíblia deixa tão claro. Quanto mais vermos isso com clareza, melhor para as nossas almas. Pois vivemos dias tão desafiadores, no que concerne a nossa jornada como igreja, em um mundo absolutamente antagônico a Deus, a sua palavra, aos seus princípios e a tudo que se refere a Ele. Então, queridos irmãos, reunirmos-nos para compartilharmos sobre visão celestial é um imenso privilégio. Talvez para muitos de nós aqui, começando de mim mesmo, poderíamos pensar que esse assunto é tão conhecido de nós. Mas sabe, irmão, um servo do Senhor do século passado disse assim: um dos maiores perigos na igreja cristã é quando as verdades de Deus se tornam familiares e conhecidas. Nosso irmão que abriu a reunião, nosso querido irmão, chamou a atenção para essa segunda geração de jovens. Pois, irmãos, quando olhamos para a palavra de Deus, em diversas instâncias, por exemplo, os capítulos iniciais do livro de Juízes, que não vamos entrar em detalhes, que deve ser conhecido da maioria dos irmãos. Quando Josué parte para o Senhor, e então vem uma outra geração que não conheceu o Senhor. A primeira geração, quando estudamos os avivamentos em geral, a primeira geração que é visitada pelo Senhor, quanto carecemos dessas visitações, quando essa geração primeira é visitada pelo Senhor, e esses tempos são chamados na história da igreja de reavivamentos ou avivamentos espirituais, tem suas marcas de genuinidade, não se compõe de coisas estranhas, de barulhos, mas tem marcas muito definidas de um genuíno avivamento espiritual, sobretudo olhos abertos de novo para ver a centralidade e glória da pessoa e obra do Senhor Jesus. Então, quando o Espírito Santo visita a igreja nesses chamados avivamentos, a primeira geração, a geração que recebe essa visitação tão particular e maravilhosa do Espírito Santo, ela tem véu rasgado, olhos abertos, e os seus corações são profundamente impactados. Irmãos, eu ouso dizer que todos os irmãos mais velhos que aqui estão, e há tantos anos nós nos conhecemos, tiveram o privilégio de experimentar o significado disto. Me permitam, antes de seguir, muito brevemente, já que os irmãos estão com seu coração em celebração, e todos nós juntos, com 30 anos esse ano, em que esses encontros aqui em Contagem iniciaram, não organizados por obra nenhuma, mas organizados pelas próprias localidades, como permanece até hoje sendo assim, Contagem, Salvador, os irmãos que inicialmente estiveram presentes naquele primeiro encontro, 87, nossa relação com Contagem iniciou em 97, são 20 anos, nossa relação pessoal, e então todos esses irmãos sofreram esse impacto revelador, novo, fresco, vivo, das glórias do Senhor Jesus. E de muitas maneiras deixaram contextos formais, digamos assim, para então buscarem a simplicidade de se reunirem exclusivamente em nome do Senhor Jesus. Não em nome de nenhum ministério, não em nome de nenhuma obra, mas em nome do Senhor Jesus. E assim, pela sua graça, tem prosseguido até hoje. Primeira geração, revelação. Mas, irmãos, o que observamos na história dos avivamentos é que frequentemente, para não dizer todas as vezes, a segunda geração recebe a revelação como tradição. E nas mãos da segunda geração, aquela viva revelação se torna apenas uma tradição. E o golpe que o caminho do fluir
do Espírito Santo sofre neste assunto é imenso. Porque se nós não queremos voar com uma asa só, já que isso é impossível, nós nunca podemos separar os assuntos que são ligados às determinações soberanas de Deus, ou vamos chamar de soberania de Deus, ao outro polo, ou a outra asa, ou se pensarmos em um barco, o outro remo, pois se remarmos com um remo só, não iremos a lugar nenhum. Teremos um barco girando em círculos. E esse outro remo é a responsabilidade do homem. Então, a segunda geração, por falta do impacto de olhos abertos, gerado pela revelação, então ela segue baseada no que seus pais receberam. Isso nada mais é do que uma tradição. E nós não conseguimos seguir com o Senhor baseados em tradição. Ao contrário, se conhecemos também algo da Bíblia e da história, nós sabemos que fatalmente e finalmente a tradição se torna um inimigo dos propósitos do Senhor e não um aliado dos propósitos do Senhor. Ouvistes que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. Tradição dos anciãos. Então, queridos irmãos, nossa oração, nosso encargo, é que nós, pela graça e exclusivamente pela graça do nosso bondoso e fiel Redentor, possamos chegar na terça-feira com os nossos joelhos dobrados, louvando seu adorável nome, porque Ele quis, se assim Ele quiser mesmo, usar de misericórdia conosco nesses dias. Porque se Ele não quiser, nós perderemos o nosso tempo. Nada é automático diante do Senhor. Realmente, Ele conhece os nossos corações, de todos nós que aqui estamos, e sabe se nós realmente estamos interessados em mais um encontro, em vermos os irmãos em mais um feriado, afinal de contas já são 30 anos, ou se nós estamos querendo que os céus se abram sobre nós, e que nós possamos ver de maneira renovada as glórias da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus. O que Paulo chamou de a visão celestial. Se quisermos uma outra expressão de Paulo para esse assunto, visão celestial, creio que teríamos dele mesmo a expressão de Efésios 5,32. Quando ele chama, podemos dizer, essa visão celestial de o mistério. Aliás, ele usa essa palavra muitas vezes. Em Efésios 5,32 ele diz, grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja, nessa ordem. E nós teremos oportunidade, com a ajuda do Senhor, de entrarmos então nesse assunto, Cristo e a igreja. E teremos oportunidade diante do Senhor de focarmos sobretudo, claro, a questão Cristo. Pessoa de Cristo, obra de Cristo, centralidade de Cristo. Esse é o encargo do meu coração para esses 5 tempos que nós teremos. Há um comunicado, há uma frase no comunicado convite, os irmãos que consultaram o site aqui de Contagem, algum irmão colocou nesse comunicado convite para este encontro uma frase extremamente interessante. Então eu a registrei aqui para citar textualmente para nós. Veja o que esse irmão escreveu ali no comunicado convite para essa conferência no site dos irmãos de Contagem. No decorrer dos tempos, temos necessidade de reposicionar a nossa rota rumo ao chamado daquele que nos comissionou. Então, ainda nesse primeiro tempo de introdução, eu queria focar essa frase do meio aí da frase maior. Temos necessidade de reposicionar nossa rota. Irmão, você tem reconhecido isso na sua vida pessoal? Creio que é por aí que temos que começar. Você tem reconhecido isso na sua vida conjugal? Você tem reconhecido isso junto a outros irmãos na assembleia da qual você faz parte? Reposicionar a rota rumo ao chamado daquele que nos comissionou.
Como nós falamos, se a primeira geração recebe revelação, a tendência, e livre-nos o Senhor disso, e livre os nossos jovens. A segunda geração tende a receber apenas tradição. O que meus pais viram foi isso ou aquilo, mas não tem o impacto do que significou para o coração dos seus pais. Paulo, em 1 Coríntios 2, diz assim: olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é 1 Coríntios 2, 9. Mas logo no verso 10 ele segue dizendo assim: mas Deus nolo revelou. Revelação. Cada geração tem necessidade de revelação. Essa história de acharmos que podemos andar nos ombros de nossos pais sem uma definida revelação das glórias de Cristo, com um impacto em nossos próprios corações do significado delas, é uma falácia. Isso é impossível, queridos irmãos. Está aí a história bíblica e a história da igreja, para deixar isso claro para nós. Então, queridos jovens, filhos de irmãos, que há 20, 30 anos atrás foram agraciados com o céu aberto, e muitos, falamos isso há um ano atrás, quando tivemos Novo Tempo junto, exatamente um ano atrás. Muitos pais que estão aqui pagaram preço de serem chamados de hereges, preço de serem chamados de grupozinhos que não criam no Espírito Santo, preço de serem chamados de seitas. Não é assim, irmãos? Vossos pais pagaram preços que os jovens não conhecem. Como podem conhecer? Se receberem revelação. Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, abaixa e vê por dentro, perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Não é maravilhosa essa dádiva do Espírito Santo? Mas, queridos irmãos, não é automático. O apóstolo Paulo, concluindo sua epístola aos Romanos, já tendo escrito 11 capítulos de tão linda revelação, o Evangelho de Deus, a depravação total de todos os homens, a justificação somente pela graça por meio da fé, nossa identificação com Cristo na sua morte, habitados pelo Espírito Santo e não sendo constrangidos mais a viver segundo a carne. Toda essa maravilha está no ensino de Romanos. A grandiosidade, o conteúdo do Evangelho de Deus, como Paulo chama, o meu Evangelho, que não recebi de homem algum, o mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Esse Paulo, que se quisermos chamar e chamaríamos adequadamente, talvez o maior teólogo que a igreja jamais teve. Sabe como ele conclui? Sua grande teologia: de joelhos dobrados. No final do capítulo 11 de Romanos. Ou não, irmãos? O que será que nós achamos que significa profundidade da riqueza? Já contei isso para os irmãos, quero repetir uma vez mais. Quando Charles Spurgeon estava pregando, havia uma pessoa que gostava muito de ouvi-lo. E ele não era cristão, ele era advogado. E ele gostava de ouvi-lo porque Spurgeon era um homem simples, mas pela graça do Senhor ele tinha uma grande oratória. Então uma vez perguntaram para esse incrédulo, esse doutor, por que ele ia ouvir Spurgeon? Sabe o que ele respondeu? Ninguém diz como ele. Profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são seus juízos, quão insondáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Que perguntas essa, né? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele tenha que restituir? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém. Profundidade da riqueza. Isso é revelação. Então podemos dizer assim, o grande teólogo termina a sua teologia com doxologia.
Quando teologia e doxologia são separados, nós estamos em um caminho letal em nossa jornada cristã. Ou seja, nossa teologia não nos leva mais à doxologia. Nossa teologia é imprestável, porque não nos leva à adoração. Irmão, sabe o que nós faremos diante do trono do Senhor com miríades de anjos e hostes de redimidos? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a honra, a glória e o louvor. É isso que nós faremos. E os seus servos o servirão, Apocalipse 22, 4 e 5, ou adorarão, porque contemplarão a sua face, e nas suas frontes estará escrito o nome dele. Ah, que lugar terrível será o céu para nós, se nós hoje não somos aqueles que adoram o nosso Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, vamos ainda como introdução, guardar essas coisas nos nossos corações. Ah, irmãos, que o Senhor, olhando para nós de seu trono e nos dando sua doce presença pelo seu bendito Espírito Santo, que veio não só para morar em nós, mas também para estar entre nós, que Ele que sonda mente e corações, encontre entre nós nesses dias Betânia, onde Ele tem ouvidos que estão ávidos para ouvi-lo, onde Ele tem mãos que estão prontas para servi-lo, e onde Ele tem corações que o amam, nas pessoas de Maria, Marta e Lázaro, que Ele encontre isso entre nós. Um passo mais precisamos dar ainda como introdução. Se nós precisamos reposicionar a nossa rota rumo ao chamado daquele que nos comissionou, usando a frase que lá está, por que nós precisamos reposicionar nossa rota? Então eu gostaria de sugerir algo para a consideração dos irmãos. Aqueles irmãos que têm então anotado, leve isso para a sua consideração diante do Senhor, em oração e profunda meditação. Por que reposicionar a rota? Será que nós não somos então aqueles mais velhos que há 30 anos atrás receberam pela graça do Senhor entendimento, algo mais claro sobre Cristo e a igreja, e deixamos tudo, e esse tudo incluiu muita coisa, e pagamos o preço envolvido, e esse preço não significou nada para nós, como diz uma autora de hinos do passado, de sacrifício jamais faleis, um privilégio antes é ser dele seja o preço que for, com os eleitos seus. Então, se isso ocorreu conosco, por que hoje e sempre precisamos reposicionar nossa rota? Irmãos, há algo sutil relacionado a esse assunto de perda de rota. E eu queria nomear algo então para a nossa consideração. Mencionar nominalmente alguns elementos, alguns muito sutis, que nos desviam da rota do nosso chamado. Número 1. Nós tendemos, isso por causa da nossa natureza humana pecaminosa, quanto ao homem natural, é claro, egocêntrica, nós tendemos a interpretar Deus a nosso serviço. Deus como o meio para atingirmos algo. Então o primeiro centro equivocado que eu gostaria de mencionar é a nossa própria vida, nossa família e os nossos interesses. Rapidamente vamos pensar um pouco sobre eles. Quando Paulo olha, apóstolo Paulo, para a sua própria vida pessoal, sabe o que ele diz sobre ela? Como não temos tempo de ir a todas as referências, eu vou só citar para você conferir. Atos 20 e 24. Sabe o que Paulo diz lá? Escute bem. Em nada, porque em nada, eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Quando ele olhava para a sua própria vida como homem, vida humana, sabe o que ele dizia? Ela não é preciosa para mim mesmo. Ela é preciosa para ele e para seus interesses, contanto que eu complete minha carreira e o serviço que eu recebi do Senhor Jesus. E ele conclui, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Nossa vida não é o centro, porque Deus não é para nós, em primeiro plano, nós é que somos para Ele. Segundo elemento que nós citamos aí, dentro dessa tríade inicial, nossa família. Queridos irmãos,
Infelizmente, já temos idade suficiente e jornada junto com o povo do Senhor suficiente para vermos famílias que estão perdendo o rumo do chamado do Senhor, porque em algum ponto compreenderam que o chamado de Deus é Cristo para suas famílias e as suas famílias serem abençoadas por este Cristo. Então, que meus filhos façam boas universidades, que eles sejam cidadãos respeitáveis, que eles possam ter esposas que os amem, os respeitem, filhos criados no temor do Senhor, como se a família em si mesmo fosse o centro do eterno propósito do Senhor. É claro que as nossas famílias são um elemento singular dentro do eterno propósito do Senhor. Como poderíamos negar isso? Já que Paulo usa Efésios 5 para falar da relação de Cristo e da igreja, falando da relação marido e mulher, e dizendo que ela tem uma singularidade única na terra, tal como nenhuma outra relação tem, de expressar algo do que Cristo e a igreja são. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso é de conhecimento de todos nós. Mas a família em si mesmo é o supremo propósito de Deus. Termos nossas famílias edificadas em Cristo é o eterno propósito de Deus? Definitivamente não. É complemento do eterno propósito de Deus. E vamos deixar mais à frente para entrar no cerne desse eterno propósito de Deus, ou dessa visão celestial, como Paulo a chamou. O outro elemento que colocamos então na sequência aí dessa primeira tríade, nossos interesses. Irmãos, são tantos interesses. E como nós somos bons em orar pelos nossos interesses. E até buscarmos canalizar o Senhor para os nossos interesses. Então nossas orações, na grande maioria das vezes, são ordens aos céus. Senhor, faça isso, Senhor, não faça aquilo, Senhor, eu acho que agora é tempo disso, Senhor, abra essa porta, Senhor, fecha a outra porta. Não é assim? E sabe o que vai acontecer quando nós estivermos diante do trono? Nós vamos dizer, Senhor, muito obrigado, porque mais da metade das minhas orações, o Senhor não respondeu. O Senhor não ouviu. Foram orações de tolo. Eu falava de coisas que eu não conhecia, coisas maravilhosas demais para mim. Ponho a mão na minha boca. Quem disse isso? Jó. Até que ele viu com seus próprios olhos. E se abominou no pó e na cinza. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a todos nós. Nossos interesses não são o centro do eterno propósito de Deus. Mas, irmãos, quantas experiências nós teremos que passar para o Senhor nos convencer disso? Nossa vida, vamos repetir essa tríade primeiro, nossa vida, nossa família e nossos interesses não são o centro do eterno propósito de Deus. Devem confluir para Ele, para o centro do eterno propósito de Deus. Segundo elemento que vamos mencionar, a igreja. E aqui nós estamos mencionando, claro, um elemento muito sutil. Sabe, irmãos, em particular os jovens, os adultos devem ter ouvido isso tantas vezes. Apenas peça ao Senhor que renove isso no teu coração. Mas em particular, quero falar para os jovens. Cristo na Bíblia é tipificado pelo sol, uma das formas, dos tantos tipos de Cristo. Sol da justiça trazendo salvação nas suas asas. A igreja é tipificada pela lua, já que ela não tem uma luz própria. Quando nós olhamos para uma linda noite de lua cheia, nós poderíamos dizer, quão glorioso é o sol, pois sem ele não veríamos a lua. Ela é um espelho. Quando a lua se coloca à frente do sol, nós chamamos isso de eclipse, trevas, porque a lua encobriu o sol. Ela se tornou, digamos, maior que o sol. Todas as vezes que nós colocamos a igreja, a vocação da igreja, o ministério da igreja, os assuntos da igreja à frente das glórias da pessoa e obra do Senhor Jesus, o que nós temos é trevas. Há duas frases faladas por irmãos diferentes que muito nos marcaram há décadas atrás. Escute a primeira delas. Pregue a cruz e você terá a igreja. Pregue a igreja e você terá a cruz. Compreendeu? Uma outra frase. Pregue a Cristo e você terá a igreja. Mas pregue a igreja e você terá
um monte de problemas. Compreendeu, irmão? Porque o centro do eterno propósito de Deus não é a igreja. Qual é a glória da igreja, então, ou a igreja não é nada? Qual é a glória da igreja? Que o Senhor nos ajude nesses dias, onde entraremos em mais detalhes. Mas uma primeira frase sobre isso. A glória da igreja é participar. Não o centro, mas é participar. Em uma união vital e orgânica com aquele que é o centro. Mas isso não a torna o centro. Ela participa pela graça da glória daquele que é o centro. Quando ele completar esse propósito nela, esse cabeça soberano, o Senhor Jesus, ele poderá olhar para ela e dizer: esta, afinal, é osso de meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa. Ish, ishá, no hebraico. Varão, varoa. Palavras complementares. Complemento. Como Paulo fala em Efésios 1:23. A igreja é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então aí está de novo uma nota sutil, irmãos, mas que fará toda a diferença se nós seguiremos saudáveis ou não em nossa visão espiritual e, consequentemente, em nossa caminhada como igreja e como assembleias. Cristo realmente é o centro. Nós vemos a igreja como participante em união vital, orgânica com aquele que é o centro. Nós vemos que toda a glória da igreja vem daquele que é o centro. Ou a igreja ocupa tanto o nosso foco que nós já temos uma lua à frente do sol. Então estamos colhendo os problemas, os resultados. Porque nossa mensagem passou a ser a igreja e não Cristo. Diferença sutil, mas tremenda e até mesmo terrível. Mais um elemento, tão sutil quanto o anterior que citamos. Unidade. Unidade. Sabe uma frase que também já começamos a ouvir há mais de 30 anos, e que ela ainda é comum hoje, entre muitos irmãos? Nós somos pela unidade. Nosso coração, nossa busca é a unidade. Bom, irmãos, aqui vamos colocar a coisa então assim. Pregue unidade. E você está no melhor caminho para obter divisões. Não há nada mais eficiente para se dividir o corpo de Cristo do que pregar a mensagem da unidade. Agora, pregue Cristo e você terá a unidade. Porque a unidade vem da visão das glórias da pessoa e obra do nosso Senhor. Diante dessa visão, o que pode subsistir? O nosso pequeno muro, talvez, doutrinário? Sermos caracterizados porque temos esse corpo de doutrina ou temos aquele outro corpo de doutrina? É isso? Então nós não temos entendido o significado da pessoa e obra de Cristo, porque essas coisas estão sendo maiores do que o nosso próprio Cristo comum, nosso comum Salvador. Então, queridos irmãos, unidade é um caminho sutil. Nossa mensagem não é unidade, nossa mensagem é Cristo, sua pessoa gloriosa e sua obra gloriosa. E então nós experimentamos a unidade do corpo de Cristo. É claro que isso já é um fato espiritual, essa unidade pela qual o Senhor orou, estritamente falando, ouça com atenção, nós nem precisamos orar por ela, porque essa unidade já foi estabelecida, quando nosso fiel Redentor disse na cruz, está feito, e derrubou a parede de separação que havia no meio, a inimizade, e de ambos os povos fez um, pela sua cruz. Mas, é claro, nós precisamos entrar na experiência dessa unidade, isso sim. E por que erramos, ou falhamos, ou retardamos, seja lá o que for, tanto nesse assunto? Queridos irmãos, pensando nisso diante do Senhor, para mim não há uma outra explicação, senão, nosso Cristo é pequeno demais. Nosso Cristo é pequeno demais. Na medida que avançarmos na visão da grandiosidade da pessoa e obra de Cristo, então nós poderemos experimentar e nos deleitar na comunhão e na unidade provida pelo Senhor mesmo do corpo de Cristo, ou unidade do Espírito, preservando a unidade do Espírito, não criando, não estabelecendo, porque já foi feita, mas preservando a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Então,
unidade também é um desvio sutil. Você percebe? Que o Senhor nos ajude nisso também. E vamos mencionar um último. Irmãos, esses 3 últimos realmente falam muito ao nosso coração, pois são temas tão grandes. Igreja é um tema imenso. Unidade é um tema imenso. Nosso Senhor, antes da cruz, orou para que todos sejam um. Unidade é um grande tema. Mas, impossível que nós entremos numa verdadeira experiência de unidade, falando agora experimentalmente, se nós não estamos vendo as glórias e belezas de nosso Senhor. E então os muros estão caindo, porque na verdade todos eles são pequenos. Antes de mencionar o último elemento, me permita de novo, particularmente para os jovens, citar um relato da história. Você sabe que George Whitefield foi um tremendo pregador, pioneiro em muitos assuntos, no que concerne a pregação cristã, um tremendo evangelista, século XVIII, chamado Grande Despertamento Evangélico. E ele tinha um determinado escopo doutrinário, que ele assim confessava, era a sua confissão de fé, George Whitefield. Mas havia um outro companheiro naquela época, tremendo evangelista, John Wesley. E John Wesley tinha um outro escopo doutrinário, bem diferente de Whitefield. E certa vez alguns mais próximos a Whitefield fizeram uma pergunta aguda para ele. E disseram assim: irmão Whitefield, quando estivermos no céu, será que nós encontraremos lá John Wesley? Já que as coisas ali que ele prega parecem tão estranhas, não condiz com o que nós entendemos sobre salvação eterna, ou coisas desse tipo, perseverança final dos santos. Sabe o que Whitefield respondeu? A primeira resposta dele foi não. E quando ele disse não, eu acho que os que fizeram a pergunta se alegraram muito. Mas ele completou a sua resposta assim: John Wesley estará tão perto do trono de Deus e nós tão longe que nós nem o veremos. Porque ele reconheceu aquela vida tão íntima e santa que John Wesley vivia aos pés do Senhor. Quando ele partiu para o Senhor, sabe o que ele deixou? Umas poucas moedas e algumas mudas de roupa. Foram as riquezas de John Wesley. E milhares de almas salvas no séquito do Senhor. Irmãos, amados, se o Senhor não resgatar de novo essa visão celestial, esse espírito e esse coração entre nós, não poderemos subsistir nessas horas terríveis que nós, como igreja, se o Senhor tardar, entraremos. Então que Ele nos ajude, que Ele mantenha nossos olhos claros com relação à visão celestial. Mas ainda há um último elemento para mencionarmos nessa introdução, sutil, e que também nos desvia do centro, embora ele seja de grande importância também. E esse elemento é a obra de Deus. A obra de Deus. Irmãos, sejamos honestos. Há uma tentação e uma tendência tão grande no coração da maioria de nós, de nos envolvermos com a obra do Senhor, mais do que com o próprio Senhor. Uma pergunta comum que ouvimos de lábios de jovens, e com honestidade e temor diante do Senhor. Então aqui não vai absolutamente nenhuma crítica, pelo contrário, boa pergunta. Os jovens perguntam assim: irmão, tenho tido dificuldades no meu coração de entender como eu posso servir ao Senhor. Isso não é uma pergunta excelente? Você não queria ouvir isso dos seus filhos todos? Servir ao Senhor, se envolver com os interesses do Senhor. Mas então aí, irmãos, há uma nuance tão sutil, porque o primeiro envolvimento é com o próprio Senhor. Certa vez fizeram essa pergunta para um irmão, sabe o que ele respondeu? Deixe que a vida cresça. Um bebê tem tudo nele. Se ele é perfeito, ele tem ouvidos perfeitos, ele tem olhos perfeitos, tudo é perfeito. Mas o funcionamento de quase tudo não é maduro, não é ainda adequado. Mas então o que fazer?
Precisamos dar aula para o bebê sobre oftalmologia, para que os seus olhos se desembaçem e ele passe a enxergar melhor. Aulas de pneumatologia ou pneumologia, para que o seu pulmãozinho imaturo venha a respirar melhor. Não, dá leite para ele. Deixe que a vida cresça. Alimente-o bem, a vida vai crescer e as funções vão se evidenciar. Esse é o caminho do Senhor. A vida cresce e as funções se evidenciam. Graças ao Senhor. Então a obra de Deus não é o centro do nosso chamamento, nem do eterno propósito do Senhor e nem do nosso chamamento. Nós não fomos chamados para sermos obreiros. Nós não temos carteira assinada no fichário do céu. Nós fomos chamados para uma profunda relação com o nosso glorioso, amável, adorável Salvador, nosso Senhor Jesus. Irmãos, acho que na conferência passada, se não outra anterior a essa, esse é o terceiro ano seguido que estamos aqui, nós lemos para os irmãos um extrato do diário de Jonathan Edwards. Me lembro que lemos aqui junto. E não tenho ele comigo agora, mas me lembro de cor alguns extratos, que Jonathan Edwards está relatando um dos seus momentos da manhã. Lembre-se que ele partiu para o Senhor com 54 ou 55 anos de idade. Partiu ainda bem novo ao Senhor. E ele então escreve mais ou menos assim, escreveu no seu diário: quando eu me retirei pela manhã para uma caminhada matutina, como era meu costume, por causa dos meus problemas de saúde, ele teve um sério problema pulmonar. Então ele diz: fui contemplado inesperadamente por uma intervenção do Espírito Santo, clareando algo mais das glórias do meu Senhor Jesus. Aí ele diz assim: eu não sei precisar, eu estou parafraseando, é claro, essa frase dele, literal, não sei precisar quanto tempo isso durou, mas na minha estimativa, algo em torno de 1 hora. E durante todo esse tempo, são palavras dele, na grande parte desse tempo, eu permaneci imerso em lágrimas. Sabe que essas frases vindas do lábio de Jonathan Edwards soam para muitos de nós muito estranhas? Porque Jonathan Edwards era um gênio intelectual. Talvez até hoje, ele seja considerado o maior filósofo dos Estados Unidos. Uma cabeça enorme, um intelectual, Jonathan Edwards. Agora veja bem quem era Jonathan Edwards, espiritualmente falando. Parece a atitude de alguém que se guia por emoções, não é? Quando ele escreve isso no seu diário. Permaneci, na maior parte desse tempo, imerso em lágrimas. Aí ele vai dizer assim: muitas outras vezes isso ocorreu comigo. E o que me foi revelado é aquilo que toca as glórias do Evangelho. Não que ele não conhecia, muito pelo contrário, mas trazido a ele de forma nova, viva e fresca. É isso que a Bíblia chama de revelação. Nós deveríamos ser, queridos irmãos, contemplados por essa revelação nova, viva, fresca do nosso Senhor Jesus, cada dia que nós abrimos a palavra e dobramos nossos joelhos. Cada dia. Então ele descreve assim a sua experiência. Então, e quem foi Jonathan Edwards? Um dos servos que o Senhor mais usou durante o grande despertamento evangélico. Por quê? Porque ele tinha uma cabeça imensa e um escopo de doutrinas tão certinho, encaixados na sua caixinha doutrinária? Não. Mas porque Jonathan Edwards amava profundamente ao Senhor Jesus. E foi um homem cheio do Espírito Santo. Aliás, há uma obra dele de centenas de páginas, chamada Tratado sobre os Afetos Religiosos. Tratado sobre os Afetos Religiosos. Escrito por esse servo do Senhor. Então esse seria o último elemento que eu gostaria de mencionar com relação aos nossos desvios possíveis. Vamos entrar agora então numa nota positiva, com a ajuda do Senhor, antes de concluirmos. Como que nós poderíamos então, acuradamente, usando nossas Bíblias, descrever
o que seria o eterno propósito do Senhor. Nas palavras de Efésios 3:11. Verso 10 de Efésios 3 diz que Deus fará conhecido pela igreja a sua multiforme sabedoria. E Ele fará isso conhecido, os principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios 3:11 agora. Segundo o eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Efésios 3:11. Vamos repetir aqui. Segundo o eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, se estamos buscando, com a ajuda do Senhor, gastar o tempo dessa conferência nesse tremendo assunto, aquilo que realmente está no cerne do coração de Deus o Pai, esse eterno propósito que Ele, Deus o Pai, estabeleceu no Seu Filho, o Senhor Jesus. Então, como falamos, nós temos a oportunidade de ter um tempo precioso, se o Senhor for gracioso conosco. Mas qual é esse eterno propósito? Primeiro vamos fazer união dessas duas frases, porque não há como não fazê-las. Visão celestial não é uma coisa, e eterno propósito de Deus em Cristo Jesus outra coisa. Seríamos completamente incoerentes se fizermos isso. O que Paulo chamou de visão celestial é o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo, e que Ele viu em germen naquela jornada a caminho de Damasco. Talvez o irmão Paulo vai entrar nesses detalhes mais especificamente, então não quero entrar neles. Mas você sabe que ali ele viu Cristo e a igreja. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Perseguindo os discípulos do Senhor. Então Cristo e a igreja em germen. Agora, nessa epístola alta, profunda e maravilhosa, a mais alta delas, Efésios, como ele vai descrever qual é esse eterno propósito? Ou qual é o conteúdo dessa visão celestial? Nós vamos buscar descrevê-la de duas maneiras, uma para hoje, outra terá que ficar para a sessão à frente. Sem dúvida a epístola aos Efésios é a que mais vai nos ajudar nesse sentido. Eu quero colocar duas frases para os irmãos, então nós vamos entrar nos versículos, para que elucidem, e você confira, e veja se está claro para você. E busque aos pés do Senhor clareza de revelação, e não apenas de entendimento. O eterno propósito de Deus em Cristo é, 2 pontos. Número 1, porque nós vamos ter face contra face, uma moeda. Não há como ter um lado só. Nós vamos colocar o primeiro lado da moeda. Encher todas as coisas com Cristo. Esse é o lado A da moeda. O propósito eterno de Deus é encher todas as coisas com Cristo. Vamos citar já o lado B, e depois vamos aos versículos. O lado B é encher Cristo com todas as coisas. Sabe, irmão, que não é a mesma coisa? Nós vamos ver já como e porquê. Então vamos aos versículos. Efésios capítulo 1, verso 23, que já citamos. Importante versículo. Quando fala sobre a ressurreição e entronização e glória do Senhor, nesse capítulo 1 de Efésios, essa oração de Paulo, registrada aqui no capítulo 1, desde o verso 17, Paulo inicia essa oração, ele chama Deus, nesse versículo, Efésios 1,17, de o Pai da Glória. Antes de chegarmos lá no 23, onde vamos focar, queria que você notasse, olhe para a sua Bíblia. O Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória. Sabe por que Paulo faz isso? Podemos dizer assim, Jesus Cristo tem duas relações com Deus. Jesus Cristo é o servo perfeito diante de Deus. Por isso ele é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o servo perfeito diante de Deus. Serviço, sacerdócio. Mas Jesus Cristo tem uma outra relação com Deus. Jesus Cristo é o Filho amado diante do Pai. E agora nós temos a linha da filiação. Se você conhece bem sua Bíblia, você sabe que essa dupla linha, filiação e sacerdócio, percorre as Escrituras todas. De Gênesis a Apocalipse. Filiação, sacerdócio. Jesus é o Filho amado diante do Pai. Jesus é o servo perfeito diante de Deus.
Ele é fiel ao seu Pai e Ele é fiel ao seu Deus. Então eu me ponho de joelhos diante do Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai da glória. E Paulo usa essa expressão Deus e também Pai muitas vezes nessa epístola aos Efésios. Note quando você for ler. Como ele chama o seu Deus aqui? Paulo. O Deus para o qual, diante do qual ele está e a quem ele ora. Ele o chama de Pai da glória. Por que esse título tão inusitado a respeito de Deus? É único esse título. Deus é o Pai da glória. Vamos tentar explicar da seguinte maneira. Na Epístola aos Efésios, Paulo vai nos ajudar a entender que Deus, o Pai, estabeleceu, desde a eternidade, uma eterna cena de glória. Ele intentou no seu coração e estabeleceu, nos seus conselhos, nos seus decretos, uma eterna cena de glória. E nessa cena de glória, seu Filho está no centro. Então ele chama o Pai de o Pai da glória. E ora para que os Efésios tenham olhos iluminados. Para que conheçam então muita coisa, ele vai dizer aí. Corações iluminados, para compreenderem a esperança do seu chamamento. Na frase que foi colocada, que nós citamos no comunicado convite, reposicionar a rota rumo ao chamado daquele que nos comissionou. Paulo ora por isso aqui em Efésios 1. E diz conhecer a esperança do seu chamamento. Conhecer a riqueza da glória da sua herança nos santos e conhecer a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. São os 3 motivos da sua oração. E então lá no verso 23 ele vai dizer que, no verso 22 primeiro, ele vai dizer que Deus deu Cristo à igreja. E Deus deu Cristo à igreja como cabeça dela, para que ela derive dele toda a sua plenitude. Embora haja um salmo que use essa figura ligada a Jerusalém, essa frase ligada a Jerusalém, todas as nossas fontes são em ti, nós poderíamos muito bem aplicá-la ao nosso Senhor Jesus. Quando a igreja olha para esse rico Redentor, ela diz, todas as nossas fontes são em ti. E esse é o ensino de Efésios 1, 23. Ele está dizendo, a igreja é o seu corpo, ela é a plenitude, em outras palavras, ela deriva toda a plenitude dela daquele que é a plenitude, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 1. Então a igreja é o seu corpo, ela é a plenitude, algumas versões dizem complemento, que na verdade dá na mesma. Ela recebe daquele que é a plenitude, e dele ela deriva sua plenitude. Então ela é a plenitude daquele, e agora olha aí para a sua Bíblia, que tudo enche em todas as coisas. Claríssimo, não é, irmão? O propósito eterno de Deus é encher todas as coisas com Cristo. Irmão, vamos aplicar isso, para não ficarmos aí suspenso no ar, apenas na visão, embora ela seja profundamente importante. É por causa de Cristo ser a plenitude de Deus, e o fiel da balança nos propósitos eternos de Deus, que tudo em nossa vida interior, vida de pensamentos, nossa vontade, nossos sentimentos, nossos afazeres, nossa família, nossos filhos, nosso reunir, tudo que nós chamamos aí de nosso. É por causa de Cristo ser quem é, que Deus chama esse nosso, esse tudo que é nosso, para ser medido diante deste Cristo, que é o varão metro de Deus, o varão medida de Deus. E esse assunto também nós já compartilhamos aqui entre os irmãos. O que acontece em Apocalipse 1, 2, 3. Apocalipse 1, o varão medida de Deus, aquele que é a plenitude de Deus, aquele que enche tudo em todas as coisas. O varão medida de Deus está em Apocalipse 1, a visão do Cristo glorificado. E no 2 e no 3, 7 igrejas. O que é que elas estão fazendo? Podemos dizer assim, elas estão se achegando aos pés daquele que vai medi-las com medida fiel. E vai dizer, Éfeso, você é isso, você é isso, você é aquilo. Você tem labor, você tem perseverança, você tem um sistema doutrinário muito bom. Você tem ortodoxia. Ortodoxia não é importante? Claro que é importante, básico, fundamental. Éfeso tem ortodoxia.
mas tenho, porém, contra ti, abandonaste teu primeiro amor. E assim cada uma das assembleias é medida, porque Jesus Cristo é o varão medida de Deus. Então, irmão, se Ele é a plenitude de Deus, se a igreja deriva dele toda a sua plenitude, isso tem muita implicação para nós. Não ficará nada em nossas vidas que não seja medido por esse varão medida. Cada um dos nossos interesses, cada um dos nossos envolvimentos. Se nós nos envolvemos, por exemplo, com a obra do Senhor, conforme falamos, cada um dos nossos envolvimentos com a obra do Senhor será medido pelo varão medida. O que diz 1 Coríntios 3? Manifesta se tornará a obra de cada um. Se é madeira, feno e palha, se é ouro, prata ou pedras preciosas. Então, a primeira parte desse eterno propósito de Deus é encher todas as coisas com Cristo. Por isso o Espírito Santo continua aplicando essa vara de Deus. Você lembra a visão de Ezequiel? O templo medido com varas, lembra-se? Vara, medir com vara, fala de juízo, claro. Então, tudo no que concerne a igreja, a obra de Deus, o interesse de Deus, é medido na estatura de Cristo. A pergunta de Deus não é o quanto isso valeu. A pergunta de Deus não é quantas pessoas estão envolvidas. A pergunta de Deus não é se o nosso relatório está andando bem. A pergunta de Deus é quanto de Cristo há nessa pessoa, nesse ministério, nessa obra, nessa assembleia, nessa vida, nesse interesse. Essa é a única pergunta de Deus. Quanto de Cristo há? Queridos irmãos, assentar os fundamentos da nossa confissão é fundamental. É fundamental. Se não fizermos isso, nossa fé não tem fundamento, não tem base. Agora, descansarmos o nosso coração numa confissão de fé é um caminho letal para a nossa vida cristã. E Éfeso fez isso. Então, cada uma das igrejas foi levada a ser medida aos pés do Senhor. Então, primeiro aspecto do eterno propósito de Deus, Ele já está, seguirá e completará, encher todas as coisas com Cristo. Cada recanto desse universo, de alguma maneira, revelará as glórias do nosso Redentor. Até mesmo todo joelho no céu, todo joelho na terra e todo joelho debaixo da terra se dobrará e fará a confissão: Jesus Cristo é o Senhor. Por causa do eterno propósito de Deus de encher todas as coisas com Cristo. Ainda há um verso mais sobre esse mesmo aspecto. Veja rápido na sua Bíblia, Efésios 4:10. Aquele que desceu, referindo à encarnação do Senhor e a sua descida até os lugares chamados aqui inferiores da terra, até o Hades. Aquele que desceu, 4:10, é também o mesmo que subiu. E subiu para quê? Subiu acima dos céus para. Ele subiu com um propósito. Ele subiu para encher todas as coisas. Então disso deriva essa pergunta sondadora: quanto de Cristo há em nossa vida? Quanto de Cristo há em nosso falar? Quanto de Cristo há em nosso ministrar? Quanto de Cristo há em nossas assembleias? Quanto de Cristo há nessa ou naquela obra de Deus? Podemos assim dizer. Essa é a única pergunta de Deus. O teste da verdadeira obra cristã é quanto há de Cristo. Não é quanto há de movimentos, quanto há de estratégias e nem quanto há de doutrinas, mas o quanto há de Cristo. O outro aspecto que nós citamos então: encher Cristo com todas as coisas. Claro que um está atrelado ao outro, mas absolutamente não é o mesmo. O que é então encher Cristo com todas as coisas? Primeiro, todas as coisas são cheias com Cristo, mas também o propósito de Deus é que o seu Cristo, ele seja cheio com todas as coisas. E aí nós vamos a Hebreus capítulo 1, versículo 2, muito claro o versículo, que vai dizer que esse Filho, no qual Deus tem falado, ele é o herdeiro de todas as coisas. Resplendor da glória, expressão exata do seu ser. A primeira designação aí é herdeiro de todas as coisas. O que isso significa? Que todas, Colossenses agora, capítulo 1,
Se você quiser aí mais uma referência, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, porque ele é o herdeiro de todas as coisas. Lembra que citamos uma vez uma ilustração para os irmãos. Quando você estiver vendo a Discovery Channel, aquele canal interessante, e você estiver vendo lá uma reportagem sobre o Oceano Índico, e lá tem aqueles robôs que mergulham a profundidade que para o homem seria impossível, e vão sondar aquelas profundezas na qual nem luz penetra. E aí você vai ver aqueles seres lá, os mais esquisitos. Você vai ver peixe sem olho, sem cor, transparente, aquela coisa esquisita. Você não sabe para que existe um peixe que não vai ser nem pescado, nem comido, não é? Habitando a 6.000 metros de profundidade. Mas qual o sentido disso? Aí vamos responder assim: Deus não fez esse peixe para você, então sossegue o teu coração. Ele fez esse peixe para o seu filho. Seu filho gosta desse peixe. Seu filho é o herdeiro de todas as coisas. Tudo que o pai fez, ele fez para seu filho. Ele é o centro de todas as coisas. Amados irmãos, se o Senhor permitir em outras sessões, nós estamos com uma tarefa hercúlea para esses dias. Se o Senhor nos permitir, nós queremos compartilhar algo sobre a pessoa encarnada de Cristo e o que isso significou para o coração do Pai. E na medida que olhamos 4 evangelhos e acompanhamos esse verbo encarnado, irmãos, só nos resta adorarmos esse Senhor. Porque quando Ele deixa o seu lugar, deixou o resplendor da sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Quando o Senhor deixa o seu lugar no trono, seu lugar de filho, seu lugar de resplendor da glória e expressa a imagem do seu ser. Claro que Ele nunca deixou de ser Deus. Claro que Ele nunca esvaziou da sua divindade. Mas Ele deixou o lugar da glória e assumiu natureza humana. Sabe o que acontece com o céu? Os anjos ficam atordoados, porque buscam aqui, buscam lá, e o objeto da contemplação único da face do Pai, a face de Deus no Filho, agora desceu. Então toda a atenção do céu agora se volta para a terra, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então digamos que agora, então entendo com cuidado aí, para você não me chamar de herege, então agora o céu ficou vazio, porque o Verbo, resplendor da glória, se encarnou. Então, quando estudamos os evangelhos, nós vamos ver esse homem em quem reside todo o prazer de Deus o Pai. Que maravilha Ele é. Então, queridos irmãos, como poderia ser outra intenção do coração de Deus? Sim, Ele vai encher todas as coisas com Cristo. Porque uma coisa que não esteja cheia com Cristo não é objeto nem de prazer e nem de contemplação de Deus. Finalmente, é claro, quando Ele consumar seu propósito nesse universo, tudo será cheio com Cristo. E o contrário, Ele também tomará tudo e entregará ao seu Filho. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando tudo estiver sujeito a Ele, então o próprio Filho se sujeitará ao Pai, no sentido de entregar o reino ao Pai, 1 Coríntios capítulo 15. Porque a Trindade é assim, tudo que o Pai faz é para o Filho, tudo que o Filho faz é para o Pai. Você conhece uma ilustração verdadeira? 2 irmãos que se casaram bastante tarde e, aliás, um deles se casou, eles já eram bem avançados em idade, muito amigos, viveram a vida juntos, e então um se casou. E foi morar numa casinha no sítio deles, construiu a casinha para ele, e o seu irmão solteiro ficou sozinho na casinha onde os dois moravam. Então, quando esse irmão, que agora era casado, cultivava sua terra, ele preocupava com o irmão solteiro. A gente luta com tanta dificuldade, sempre trabalhamos juntos, agora eu tenho aqui minha esposa que me ajuda, e ele é sozinho, então eu tenho que encontrar uma maneira de ajudá-lo. Sabe o que ele fazia? Ele pegava um saco de
produto da terra. E na madrugada ele ia lá no celeirozinho, no depósito do seu irmão, e colocava o saco de farelo lá, ou de algum produto da terra. O irmão casado. E o irmão solteiro morava sozinho, ele pensava assim: meu irmão agora não está mais aqui, agora ele é casado, ele tem muitas responsabilidades, eu preciso ajudá-lo, agora ele tem uma boca a mais para alimentar. Então ele pegava o saco de farelo ou de qualquer coisa lá e levava na madrugada e colocava no celeiro do seu irmão. E isso eles fizeram um bom tempo, até que um dia na madrugada os dois se encontraram no caminho, cada um com um saco de farelo. Deus o Pai faz tudo para Deus o Filho. Deus o Filho faz tudo para Deus o Pai. Essa é a norma de vida da Trindade. E nós, por natureza, nós fazemos tudo para nós mesmos. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele disse assim: penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Considerai cada um os outros superiores a si mesmo. Tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor. Então, irmãos, é por causa disso que sim, o Pai da glória estabeleceu uma eterna cena de glória. E nessa eterna cena de glória não tem outro no centro. Não tem igreja no centro, não tem obra no centro, não tem nada no centro que não seja o seu Filho. E o privilégio da igreja é participar com o Filho, desse lugar que é mesmo o centro do eterno propósito de Deus. Por isso há um hino do passado que diz assim: eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Não foi ouro, não foi prata, foi seu sangue que ele verteu. Porque a igreja veio a participar daquele que é o centro do eterno propósito do Senhor. Que privilégio nosso, queridos irmãos. Então aí está a dupla face do propósito eterno de Deus: encher todas as coisas com Cristo, encher Cristo com todas as coisas. Efésios 1:23, Efésios 4:10. Todas as coisas cheias com Cristo. Hebreus 1:2, ele é o herdeiro de todas as coisas. Então encher Cristo com todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Colossenses 1:16. E também Efésios 1:10. Confira na sua Bíblia Efésios 1:10. Texto que tantas vezes, certamente nesses 30 anos, foi citado aqui para os irmãos. Que versículo central é esse? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as da terra como as do céu. Anakephalaiomai. Os irmãos já ouviram essa palavra muitas vezes, assim ela é no grego. Anakephalaiomai. Reunir e colocar debaixo. Primeiro reunir, reunir, kephalé, de encéfalo, cabeça, kephalé. E esse verbo, omai, anakephalaiomai. Tornar a congregar, mas não só tornar a congregar, não só tornar a reunir, mas tornar a reunir e colocar tudo que foi reunido debaixo de uma única cabeça. Por isso, kephalé. Convergir nele, ou encabeçar nele todas as coisas. Porque ele é o herdeiro de todas as coisas. Então esse é o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Amados irmãos, vamos dar um último passo para concluirmos. Efésios, essa linda epístola, usa somente 2 vezes uma palavra importante que vai lançar luz. Estamos buscando diante do Senhor vários holofotes, um por aqui, outro por ali, outro por lá, lançando luz no mesmo interesse, no mesmo centro. Então há uma palavra em Efésios, vamos para ela agora, que aparece só 2 vezes e é chave nesse livro. É a expressão
na verdade é uma expressão, novo homem. Então, busque aí na sua Bíblia onde ela está. No capítulo 2 e no capítulo 4. Faça aí seu exercício. Não vou citar os versículos não. Capítulo 2 e capítulo 4. No capítulo 2, novo homem é citado a primeira vez. E esse novo homem, escute bem, ele é citado aí em Efésios 2 primeiro, de uma maneira objetiva. Usemos esse termo apenas para efeito didático. Ou seja, primeiro Paulo vai falar que esse novo homem, ele foi criado em Cristo Jesus. Verso 15, acender a tentação de te ajudar. Verso 15, Efésios 2,15. Diz que dos dois, Deus criou, ou foi criado em Cristo, criou em si mesmo, para que dos dois criasse em si mesmo, vá acompanhando aí, um novo homem, fazendo a paz. Então a pergunta aqui é, quando esse novo homem foi criado, segundo esse versículo? Quando e onde? Na cruz do Calvário, não há nenhuma dúvida. Ele já foi criado em Cristo Jesus, na cruz. Derrubou a parede de separação, certo? Agora vamos para Efésios 4, onde o novo homem é mencionado de novo. E precisamos combinar as duas menções para entendermos. Então Efésios 4, 20 primeiro, vá ao versículo 20. No versículo 20, Paulo inicia o que podemos chamar de uma descrição da escola de Cristo. Uma maravilhosa escola. Para todos nós, que nós fomos matriculados. Sabe o que é bonito sobre essa escola? Um dia você acordou matriculado. Você não levantou teu dedo e falou, oh Deus, tem misericórdia de mim, me matricula nessa escola. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Então um dia nós acordamos, para usar uma figura, o Espírito Santo veio ao nosso coração, gerou através da palavra viva, ele gerou em nós fé, e nós fomos unidos ao Senhor Jesus pela graça por meio da fé. Isso aconteceu com todos nós, não é? E aí nos vimos matriculados numa escola. E aí descobrimos que a escola não tem férias. Uma notícia que não agradou a muitos de nós, mas é assim que funciona essa escola. E aí a segunda notícia é que ninguém pode cancelar a matrícula. Nós também ficamos meio complicados, mas no final das contas, Senhor, obrigado. E então o Senhor começou a trabalhar nos discípulos da escola de Cristo. E essa escola funciona assim, Efésios 4, 20. Se você começar no verso 17, você vai ter o contexto. Eu testifico, vos rogo, testifico, que não mais andeis, porque essa é a história passada, como andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, por causa da dureza dos seus corações, os quais tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, etc. Aí no verso 20 ele vai dizer, mas não foi assim que aprendestes Cristo. Então é bom você tirar da sua Bíblia o A e é bom você tirar da sua Bíblia o D, porque esse é da nossa tradução em português. O texto original grego não tem. O texto original grego é assim, não foi assim que aprendestes Cristo. Não é nem de Cristo, nem a Cristo. Por que faz diferença isso? Porque na escola de Cristo, Ele é o mestre, Ele é a matéria e Ele é a sala de aula. Não é uma escola maravilhosa? Não é isso que esse texto está dizendo? Continue lendo. Primeiro, não foi assim que aprendestes Cristo. Você vai na escola para aprender física, química, matemática, não é? Agora, nessa escola a gente aprende Cristo. Por quê? Porque a intenção de Deus é que seu Cristo, seu centro, seu foco de interesses, afeições e ações. Isso é o que Cristo é para Deus. Foco dos seus interesses, afeições e ações. Que esse Cristo seja formado em vós, como Paulo escreveu aos Gálatas. Então não foi assim que aprendestes Cristo, se é que de fato o tendes ouvido. Irmão, os efésios alguma vez ouviram uma palavra da boca de Cristo? De Jesus Cristo? Sim ou não? Não, nunca. Isso é uma assembleia gerada em Éfeso, muito tempo depois de Cristo já ter sido, uns bons anos depois de Cristo já ter sido entronizado à destra de Deus. Nunca viram Cristo pessoalmente, nunca ouviram uma palavra direta da boca de Cristo.
Mas Paulo está dizendo, quando eu entrei no meio de vocês, o evangelho que eu preguei, de primeira mão, do Cristo que eu conheço, essa revelação do mistério, o meu evangelho, esse mistério guardado em silêncio, vocês ouviram Cristo, através do vaso Paulo. Então ele diz, não foi assim que aprendestes Cristo, se é que de fato o tendes ouvido. Ou seja, Cristo é a doutrina, Cristo é o conhecimento, Cristo é o ensino, porque nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses capítulo 2. Né? Ele se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção. Cristo é tudo e em todos. Então não foi assim que aprendestes Cristo, se é que o tendes ouvido. Ele é a matéria, ele é o ensino, ele é a doutrina. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ele é a doutrina. E na escola de Cristo, ele é a sala de aula. Porque aí há um lindo nele, não há? Nele fostes instruídos. Não é maravilhosa essa figura do nele? Sabe, irmãos, nesse encontro que estamos iniciando hoje, se Cristo não for o mestre, se a matéria não for Cristo, e se essa sala não for Ele mesmo espiritualmente falando, se esse ambiente, nosso ambiente no qual nós nos reunimos não for Cristo, perderemos 4 dias. Esse será o resultado, segundo os guarde disso. Mas se o nosso ambiente for Cristo, será que há como nos reunir nesse Cristo como ambiente ou não? Mas é claro que há. Paulo escreveu aos Coríntios que eles se reuniam para pior, não para melhor. Ele disse que havia entre eles tanta escória que aquela reunião era uma contraproducente, porque eles reuniam-se na carne, não se reuniam em Cristo. Claro que isso faz diferença. Então, nele fostes instruídos. Segundo é a verdade em Jesus, continuando o texto aí, Efésios 4, 22. 21, aí no 22 ele vai dizer, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, esse é o 23, aí no 24 ele fala, e vos revistais do novo homem, está aí a expressão a segunda vez, só aparece essas 2 vezes, vos revistais do novo homem. Que novo homem é esse? Esse novo homem é criado segundo Deus, em justiça e retidão que são da verdade. Será que é claro para todos nós que aí o novo homem é subjetivo? Será que está claro? Parece que sim, não é? Porque ele está falando de um despojar, ele está falando de um revestir. E não só isso, entre os dois ele está falando de um renovar no espírito da mente. E então se revestir do novo homem. Ele está falando de uma experiência subjetiva. Então aquele novo homem que já foi estabelecido por Cristo na sua obra na cruz, ele tem sim que se manifestar na nossa vida e na nossa experiência. Como? Se nós estamos realmente vivendo no ambiente da escola de Cristo, ouvindo Cristo, aprendendo Cristo e vivendo, habitando em Cristo. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Nos reunindo em Cristo, servindo em Cristo, adorando em Cristo. Então, novo homem é uma outra expressão chave, irmãos, para Paulo falar do que é o eterno propósito de Deus. Então aqui nós estamos com 3. Visão celestial. Não fui desobediente à visão celestial. Cristo, a igreja, mistério de Deus, Cristo é a igreja. Palavra de Efésios 3:11. O eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. E palavras de Efésios 2:15 e 4:24. Novo homem, criado em Cristo Jesus. E agora vamos encerrar. Quando a gente diz isso, tem mais 30 minutos. Então vamos encerrar com o último texto. 2 Coríntios 5. Abra, por favor, sua Bíblia aí. 2 Coríntios 5. Versos 16 e 17, e realmente aqui nós vamos terminando. 2 Coríntios 5, 16 e 17. Vamos ler desde o 14, para termos um pouco mais do contexto. Pois o amor de Cristo nos constrange,
põe cadeias. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ensino de Romanos 6. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Lembra dos falsos centros? Nossa vida, nosso interesse, nossa família. Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O nosso foco aqui agora são os versos 16 e 17. Assim que, conclusão então, se isso é fato, se Cristo morreu, se nele nós morremos, daqui por diante então, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, ou em união com Cristo, é uma nova criação. É palavra melhor do que nova criatura. Nova criatura está individualizando muito a expressão aí. E ela não é assim no original. A expressão é mais ampla, é uma nova criação, não só uma nova criatura, no sentido pessoal e individual. Embora isso também, é claro, que seja verdade. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 3 coisas, pelo menos, sobre esse versículo para nós concluirmos. Primeiro, ouça bem, irmão. Pense e ore sobre isso. Porque a aplicação dessa verdade, que vou buscar com a ajuda do Senhor mencionar aqui agora, é de profunda implicância em nossas vidas. E a verdade é, desde o momento em que viemos, pela graça de Deus, a pertencer a Cristo, Ele se colocou como mediador entre nós e todas as nossas relações. Pense sobre isso. Entre você e seu cônjuge, Ele é o mediador. Entre você e seu filho, Ele é o mediador. Como você pode encontrar comunhão com seu cônjuge? Bom, há um nível de comunhão que é básico. É assim, de segunda a sexta, eu levo o filho na escola e você busca. Conta de luz eu pago, de água você. Isso não é comunicação conjugal, né? Como isso é comunicação, não é comunhão. Nós só podemos ter verdadeira comunhão no mediador. Compreendeu, irmão? A implicância disso? Você tem orado por um filho, para que o Senhor o alcance? Continue intercedendo por ele. Porque a comunhão entre você e ele só vai acontecer quando essa comunhão for no mediador. Porque em Cristo a ninguém conhecemos segundo a carne. Acho que sua cabeça já está a 1000 aí, né? Mas essa é a verdade espiritual. Olha agora o livramento do perigo. Nós temos, eu permito usar a palavra comunhão agora entre aspas, comunhão com os nossos bens, com as coisas que o Senhor nos dá. O Senhor tem nos abençoado muito a todos nós. Todos nós aqui temos muito mais do que precisamos. Todos nós, sem dúvida. Precisaríamos de 2 roupas, né? Uma usando, a outra lavando. Mas nós temos muito mais do que 2 roupas. Então nós temos muito mais do que nós precisamos. Então, quando o Senhor nos dá as suas bênçãos, essas bênçãos. Abraão não recebeu apenas uma bênção, ele recebeu uma dádiva espiritual de Deus, chamada Isaac. Sabe o que ele fez com ela? Abraão se tornou em um dia papai e vovô ao mesmo tempo. Você pode imaginar isso? Quem se torna vovô fica alucinado, não é assim? E Abraão é pai e vovô no mesmo dia. Aí ele toma sua dádiva espiritual e leva para dentro da sua tenda. Dentro da tenda. Seu amado, esperado, filho da promessa. O que Deus faz? O mediador precisa se interpor entre o pai da fé e o filho da promessa. Então, um dia, no Monte Moriá, o pai da fé se interpõe, o Deus eterno se interpõe como mediador entre o pai da fé e o filho da promessa. Para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. Quando Deus quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa
a imutabilidade do seu propósito. Então, consumando aquele trabalho em Abraão, o mediador se colocou entre o pai da fé e o filho da promessa. Depois que Isaac passou pelo altar de Moriá, sim, Abraão poderia trazê-lo de volta para a tenda. Porque agora a comunhão do pai da fé com o filho da promessa era no mediador. Antes de Moriá, Abraão olhava mais para a promessa de Deus do que para o Deus que fez a promessa. A ninguém conhecemos segundo a carne. Quanta implicação, amados irmãos. Nós só podemos ter verdadeira relação com os nossos irmãos se nossa comunhão é no mediador. Não é porque aqui ou ali há algo empático ou simpático na vida de nossos irmãos. Então nós temos tido uma doce comunhão. Até que alguém pise nos nossos calos e a doce comunhão se esvai. Não é assim? A ninguém conhecemos segundo a carne. Que implicação, querido irmão. Agora vamos tentar concluir. O verso 17 diz assim: se alguém está em Cristo, graças a Deus nós estamos em Cristo. Ele nos pôs em união com Cristo. Então, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. E agora nós vamos conectar aqui a palavra novo homem, de Efésios, com a palavra nova criação, de Coríntios. Porque precisamos fazer isso. Entendendo, buscando entender bem os escritos de Paulo. Suas 13 epístolas. Novo homem, nova criação. Mas será que isso funciona? Há muitos textos, irmãos, que nós não temos para hoje entrarmos neles. A visão de Paulo concernente ao que ele chama de visão celestial, concernente ao que ele chama de eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, nós poderíamos usar agora essa frase, terceira, para dizer a mesma coisa. Paulo viu um novo homem de uma nova criação. Foi isso que ele viu. Como esse novo homem é composto? Que o Senhor abra os nossos olhos. Esse novo homem, primeiro, ele tem uma cabeça gloriosa. Essa cabeça já foi provada, foi testada, foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Os céus se abriram para ele 3 vezes. Uma vez no Jordão, outra vez no Hermon. Há uma terceira voz ainda em João 12, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E há uma abertura final dos céus em Lucas 24. Quando o céu se abre, ele é recebido à destra de Deus. Então essa cabeça desse novo homem corporativo já está no trono. No trono. À destra da majestade nas alturas. Será que nós estamos seguros ou não, irmãos? O que você acha? O que você acha da nossa segurança? E o corpo? O corpo está ainda aguardando. Romanos 8, 1 Coríntios 15. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus. E por isso ela geme. Então, irmãos, o novo homem da nova criação tem Cristo glorioso nos céus à destra de Deus e tem um corpo na terra. E esse corpo na terra está trabalhado pelo Espírito Santo, passo a passo, sendo conduzido à glória. Conduzindo muitos filhos à glória. Hebreus 2:10. Aperfeiçoasse por sofrimentos o autor da salvação deles. Por isso, tanto o que santifica, Cristo, como os que são santificados, a igreja, todos vêm de um só, Deus, o Pai. Por isso ele, Cristo, não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei teu nome e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Irmãos, um dia o Espírito Santo irá passar a régua na consumação desse propósito eterno. E o nosso Senhor Jesus, que enviou esse fiel Eliezer para fazer essa obra com a sua escolhida Rebeca, ele então poderá dizer:
afinal, osso de meus ossos, carne da minha carne. Então Paulo vê um novo homem de uma nova criação, no qual estamos. É realidade espiritual, mas não basta, não basta. Será realidade manifesta. E a criação aguarda até que essa realidade seja finalmente manifesta. E então, quando ele usa, agora em Coríntios 15, você procure os versículos, 15, 45 a 49, 1 Coríntios 15. Paulo vai dizer que por causa disso, do que ele disse aí em 2 Coríntios 5,17, as coisas antigas passaram, dois polos, eis que se fizeram novas coisas. Em 1 Coríntios 15, 45 a 49, ele vai chamar o Senhor Jesus de dois títulos, que também nos interessam muito, porque são maravilhosos. Ele vai chamar o Senhor Jesus de o último Adão. E ele vai chamar o Senhor Jesus de segundo homem. Nunca se refira a Cristo como o último homem, ou qualquer coisa desse tipo, ou como segundo Adão. Porque no que concerne a Adão e sua herança, ele é o último, ele não é o segundo. Sabe como se chama o segundo Adão? Caim. Esse é o nome do segundo Adão, Caim. Jesus é o último Adão. Porque nele toda a raça decaída foi julgada e encerrada. Agora, graças a Deus, o propósito eterno de Deus não é negativo, é positivo. Então, depois de encerrar essa raça caída, ele estabeleceu, criou em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Então, o título agora em 1 Coríntios 15 é Segundo Homem. Porque o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Mas o segundo homem é esse Espírito que dá vida, o Senhor Jesus mesmo. Então, irmãos, aqui concluímos por hoje. Esse é o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Todas as coisas sendo cheias com Cristo. Cristo sendo cheio com todas as coisas. Mas além disso, trazendo um povo separado, eleito, escolhido por Ele antes da fundação do mundo, para participar da glória e da herança de Cristo. Por isso o texto que foi lido no início, Atos 26, diz assim: recebam remissão de pecados, mas não só isso, remissão de pecados é negativo, muito importante, mas é negativo. Recebam remissão de pecados e herança entre todos os que são santificados pela fé em mim. E quando Paulo ora pelos presbíteros de Éfeso em Atos 20, eu vos encomendo ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados pela fé em mim. Herança. Nós somos os filhos, herdeiros, por causa do Filho, herdeiro de Deus. Hebreus 1, o Filho herdeiro. Hebreus 2, os filhos herdeiros. Irmãos, que o Senhor continue abrindo nossos olhos. Talvez, queira o Senhor que não, tenha sido informação demais. Mas nós não confiamos nisso, em sentido nenhum. Nós confiamos na abertura do céu. Nós confiamos em que o Senhor rasgue o véu. E que Ele possa usar uma frase aqui, outra frase ali, como uma espada afiada de 2 gumes. E abra a nossa visão celestial. Porque, irmãos amados, não há nenhum objetivo digno para o qual vivermos que não seja este eterno propósito para o qual nós fomos chamados. O navio já está, ou a âncora já está no trono. Hebreus 6. E o que a âncora da alma está fazendo lá? Recolhendo o navio com seus tripulantes, conduzindo muitos filhos à glória. Essa é a nossa confiança. Então que o Senhor abra os nossos olhos, que nós saibamos ler as circunstâncias segundo Deus, provações, aflições, pressões, e olha que elas não são poucas sobre nós todos, não é? Espirituais, mundanas, sociais, muitas vezes dentro da família, todos os níveis temos experimentado pressão. Como nós vamos subsistir? A única maneira de não sucumbirmos, uma visão renovada das glórias da pessoa, da obra do nosso Senhor Jesus. É a única maneira.
Senhor, nos ajude, irmãos, e continue falando ao nosso coração. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai Celestial, confiamos ao Senhor as palavras compartilhadas nessa manhã, sabendo que Tu és Deus e a obra do Senhor só pode ser feita pelo próprio Senhor. Por isso, toma vanguarda entre nós e também a retaguarda. Abre caminho e também guarda aquilo que o Senhor tem plantado, para que não se perca. E, Senhor, usa esse tempo de conferência que teremos para abrir os céus sobre as nossas cabeças e renovar em todos nós a visão celestial. Te suplicamos, Senhor, confiados em Ti, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.